Nosso Direito em Ação, mais uma vez, falando de temas importantes, das novas leis, o que acontece no dia a dia, no mundo do judiciário, e mais do que isso, pensar em temas que possam colaborar com o cidadão. E recentemente foi publicada a lei, e aí o tema ganhou grande repercussão, que é o chamado cyberstalking. E para falar sobre esse tema, nós recebemos um advogado especialista, advogado criminalista, que é o Marcelo Campelo. Como vai, doutor? Tudo bem, boa noite, obrigado pela oportunidade. Gostoso demais falar sobre a área criminal. Falar de direito penal hoje que tem Né? uma função, doutor, você acha que esse direito penal hoje ele tem uma função social? Passamos por tantos problemas hoje, tantos crimes acontecendo, as dificuldades das pessoas derivadas dessa chamada Covid-19, pandemia, enfim. O que o senhor acha essa função do direito penal, hein? O direito penal, ele é criado para colocar freios na sociedade, mas no que ela mais preserva, né? Então, a vida, né, em primeiro lugar, os costumes, né, crimes contra a dignidade sexual, o patrimônio, a liberdade, a privacidade. Então, quanto menos o direito penal atuar, eu diria que mais madura é a sociedade, né? Então, quando você fala de países como a Suécia, a Noruega, o direito penal lá é quase que uma psicologia. Não é que nem no nosso país que ele é atuante, ele é vivido no dia a dia. E tem uma outra faceta do direito penal, ele é vida, né? O direito penal ele vem desde a antiguidade, ele é tratado como vida, né? Então, desde os 10 mandamentos lá, não matar, né? Então, não desejar a mulher do próximo, não roubar. Então, por isso que é gostoso, né? Você Antes trata de, os realmente Antes de da vida. falar do cyberstalking propriamente dito, dos crimes digitais, queria fazer uma pergunta. O senhor acha que o direito penal hoje ele cumpre a função social dele? O senhor acha que o direito penal ele atinge os seus objetivos? Que são diversos, claro, mas num Estado democrático de direito, o senhor acha que o direito penal ele atinge os seus objetivos? Não, infelizmente, aqui no nosso país não atinge, tá? Não atinge porque eu diria que o direito penal, a gente mira na pena. A pena tem uma função, duas funções, né? Uma retributiva e outra de uma prevenção. Eu vejo que aqui no nosso país nenhuma delas a gente consegue cumprir. Então, assim, a gente acaba prendendo, infelizmente, mais os pobres, né? As pessoas de menos poder aquisitivo e acaba a pessoa que tem força até para contratar um bom advogado acaba escapando um pouco do martelo do direito criminal. Então, eu acho que isso que deveria de ter um pouco mais de equilíbrio, né, para chegar a ser efetivo. Então, estamos longe disso. E o problema não são as leis. Eu não digo que são as leis. O problema realmente é a estrutura do nosso país, a velocidade que funciona, tá? Mas isso, olha, eu digo, poder marcar uma outra entrevista. Nós ficamos aqui umas 3 horas falando, até mais. Agora, o cidadão que está em casa, essa questão do cyberstalking, doutor, o que é cyberstalking? Explicar para quem está em casa e também dentro desse contexto, onde entra a mulher propriamente dita, porque parece que agora, aliás, as mulheres, as femininas, as chamadas feministas, bom, enfim, todas as mulheres em si querem uma participação maior na sociedade e devem ter e merecem e já ganharam esse espaço a igualdade propriamente dita, e agora vem esse crime, como é que fica essa questão? Então, vamos começar, né, pela nova lei. A nova lei foi publicada agora dia 31 de março, né, a lei 14137, se não me engano de memória, que criou um novo artigo no Código Penal, o artigo 147-A. O título é perseguição, que vem de stalking. O tradução em inglês, stalking é perseguição. E esse crime, eu diria que é um crime de natureza moderna, que foi um pedido, até uma busca da sociedade, em razão das excessivos crimes que acontecem de perseguição e que não conseguiam se enquadrar na lei penal, tá? Porque às vezes ia para ameaça, às vezes ia para já uma lesão corporal, ou até um homicídio. E para prevenir, você cria o crime de perseguição. O que seria esse crime de perseguição? Quando você, óbvio, persegue reiteradamente alguém
seja pelo método eletrônico ou por qualquer outro tipo de método, que limita a liberdade, a privacidade, causando danos psicológicos ou temores. Tá? Então, seria mais ou menos esse. E Agora me fala uma coisa, perseguir como? Porque existem pessoas que perseguem de várias formas. Eu fiquei pensando sim, até naquele crime de denunciação caluniosa. Eu morava numa região onde uma vizinha, por exemplo, ela era perseguida por uma outra mulher por boletins de ocorrência que ela movimentava a máquina jurídica em vão, denunciações e mais denunciações totalmente vazias e virou uma certa perseguição. Pessoas perseguindo de várias formas e agora pela internet. Como se manifesta a perseguição? É qualquer perseguição? então, o desenvolvimento assim da jurisprudência e do estudo desse crime vai ser interessante, será muito interessante. Por quê? Quando você lê o tipo penal, ele fala perseguir reiteradamente de qualquer forma. Então, mais ou menos já lhe responde, qualquer forma. Se eu vou lá e faço reiteradamente boletins de ocorrência para causar um temor psicológico e para restringir a liberdade dessa pessoa, para ela ter medo, eu estou cometendo, além de denunciação caluniosa, o crime de perseguição. Tá? É um crime que realmente ele veio da vida moderna, né? Apesar de ele prever outras formas de perseguição. Por quê? O histórico da criação do crime vem infelizmente, de homens que têm problemas, né, a serem tratados, que ficam perseguindo mulheres e causam medo, restringem a sua liberdade, invadem a sua privacidade e não deixam elas viverem. E desse jeito, a lei começou a criou, né, agora já está criada, essa pena, e inclusive que pode ser aumentada da metade ou até o dobro, no caso de perseguição contra a mulher. É bem específico. Agora é lógico que aquele cidadão que está andando no metrô, nas ruas de São Paulo, do litoral, de qualquer estado desse país, se ela for perseguida, isso não seria o cyberstalking, a não ser que Não. fosse alguém que já a perseguisse por inúmeras vezes e causasse um temor ali. Isso, tem que estar muito claro essa perseguição reiterada. Porque daí, se você tem uma perseguição, é outro tipo de crime. Daí a gente entra numa ameaça, né? Você está causando um temor a alguém, um temor real. Então, você perseguir uma mulher, você está, nossa, apavorando. Então, isso é ameaça. Né? E a perseguição é outra forma de crime. Aliás, agora me parece que tem o chamado stalking virtual, porque eu fico pensando agora com essa grande tecnologia, as mulheres, os homens, quer dizer, todos viajam para, independentemente do sexo, aqui dizendo, e depois eu quero até perguntar para o senhor com relação ao sexo do autor, né? Quer dizer, não importa a opção sexual, não é isso? Não, não. O crime não tem essa. Pode ser até uma pessoa que não gosta de mim começa a me perseguir, né? Começa a me perseguir nas redes sociais, começa a me mandar mensagens por WhatsApp, começa a me causar aquela, não, como é que eu vou sair do escritório, como é que eu vou fazer? Agora, existe sim uma causa de aumento de pena, que é para quando você um agente persegue uma mulher pela condição de mulher. Inclusive, ele faz referência ao feminicídio, ele utiliza artigo 121, parágrafo lá do feminicídio. A lei é bem direta nesse ponto, sabe? Agora, essa perseguição, por exemplo, cidadão que tem um relacionamento e fica perseguindo ali a namorada, mas não para lhe causar mal, mas de repente, por uma certa insegurança, ou aquele que é casado, fica perseguindo a mulher, tentando rastreá-la por onde ela passa, por onde ela frequenta, para de repente se satisfazer ali a sua, ou de repente suprir ali a sua insegurança emocional com relação a esse caso. Pode caracterizar, será um stalking virtual? Se a mulher sentir que a sua privacidade está sendo invadida e que a sua liberdade está sendo tolhida e que isso está lhe causando danos psicológicos, sim. Na verdade, tem que intimidar. Oi? Na verdade, ela tem que ficar intimidada com aquela situação. Sim, por isso que na análise a autoridade policial vai ter que ter muita sensibilidade na hora de colher esses depoimentos e na hora de provar o crime, na hora de relatar esse crime, para que fique
seguro na hora de acusar alguém. É uma situação bem complexa essa questão hoje Bem da complexo. tecnologia. Eu gostaria que o senhor orientasse as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem evitar a prática desses crimes ou que seja vítima de um crime dessa natureza. Assim, falando bem claro sobre cyberstalking, né? Cyberstalking, ele vai estar ligado a uma exposição excessiva em mídias, né? Então, se você tem lá não prefiro nem falar nome de rede social, mas tem uma exposição lá dos teus momentos, digamos, íntimos, familiares, o que você construiu demonstrado ali, alguém pode começar a lhe perseguir, né? Ou eu acho que é o caso mais comum, né, infelizmente, né, perseguição contra mulheres de ex-companheiros. Tá num bar com as amigas, tirando foto numa rede social. Sim, ela está exercendo a plena liberdade dela, com toda certeza, mas está abrindo uma porta para uma pessoa, digamos, totalmente doente a perseguir, né? Mas isso vai passar por uma educação. No momento que começarem a ser punidos um atrás do outro, talvez a coisa segure um pouco, né? Agora, é possível também que, por exemplo, esse criminoso ele se utiliza desse cyberstalking ou desse stalking virtual para cometer outros delitos também, não é isso? Porque eu fico pensando naquele cidadão que começa com esse tipo de ação e acaba perseguindo e cometendo um delito mais grave. É capaz que esse delito mais grave ele absorva esse delito menos grave? Será que existe essa possibilidade? Então, até teve uma discussão com colegas que a gente comentou sobre isso. Houve um feminicídio. Aí, no momento da investigação, o Ministério Público e a autoridade policial chegou à conclusão que até esse feminicídio houve uma perseguição reiterada, que essa mulher ficou atordoada. Ele pode ser denunciado por homicídio e perseguição. Então, ele é um crime acessório. Ele entraria sim, numa denúncia somando as penas. Tá? Eu vejo dessa maneira. Eu vou fazer um rápido intervalo, depois nós voltamos falando desse tema e de alguns temas ligados ao direito penal na era da tecnologia. Vou fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, doutor. Direito em Ação hoje falando com um criminalista, um advogado especialista em direito penal e falando sobre essa questão do chamado cyberstalking, essa nova modalidade que vem chamando a atenção do público e muitas pessoas, doutor, não sabem o que fazer se forem vítimas desse crime. E a sua orientação aqui é muito importante, doutor Marcelo Campelo. Explica para nós o que o cidadão que está em casa, se for vítima desse crime, o que ele faz, quem ele pode procurar? Então, primeiramente, se você tem dúvida, se você está sofrendo crime de stalking, não tenha nem dúvida, procure a autoridade policial, procure um profissional da área jurídica, um advogado, para lhe orientar. Mas, basicamente, principalmente aqui em Curitiba, São Paulo, grandes capitais, tem as delegacias especializadas em cybercrimes. Então, vá direto a essa delegacia, que o pessoal é especializado e sabe até como construir o boletim de ocorrência.
será aberto esse boletim, no qual serão relatados todos os fatos e coletados as provas. Principais provas de um cyberstalking, geralmente é o celular, né? Então, o celular vai estar lá, as mensagens vão estar lá, às vezes fotos enviadas, e demais questões relativas. Existem casos que você pode simplesmente deixar os prints na delegacia, existem casos que é necessário você fazer uma ata notarial, e digo por quê. Por exemplo, já vi casos no escritório, claro, não ainda de cyberstalking, mas, por exemplo, a prova é uma mensagem de WhatsApp. A pessoa demora para salvar, o agressor vai lá e apaga. Perdeu a prova. Então, isso é muito importante que seja feito. Em casos mais graves, até a autoridade policial pode solicitar que o aparelho fique para que seja periciado pelo Instituto de Criminalística. Tá? Então, a prova será por aí. A prova da invasão da privacidade, da restrição da liberdade, serão provas, assim, muito provas de relato. Então, a pessoa irá contar o que está acontecendo. Conversas de WhatsApp servem como provas, claro. Servem, são provas perfeitas. Inclusive, hoje em dia, às vezes os processos vêm todos coalhados de mensagens e vídeos e áudios e demais. Então, isso... Agora, se for rede social, tem que imprimir aquele código-fonte, será? Tem que provar que é da rede? Ou será que basta um print da tela? Porque eu fico pensando, por exemplo, das montagens, né? Tem muita gente aí que, de repente, cria ou monta aí uma prova que não existe. Vai ter que ir um pouquinho numa análise mais profunda. Se for necessário, eu faria uma ata notarial na qual ele já relata lá o ID, o domínio, faz tudo certinho. Tá? Agora, se for algo mais simples, uma foto, um print basta para iniciar, tá? Investigação. Com todos esses elementos, a autoridade policial faz a investigação e busca a autoria, né? Porque a materialidade ele já terá. Finalizado a investigação, a autoridade policial, na pessoa do delegado, o relatório enviará para a justiça. A justiça envia para um promotor, esse promotor realiza a denúncia e o processo segue. Tá? Claro que aqui eu fiz de uma forma muito resumida, mas nisso a coleta de provas é fundamental, porque a caracterização ali da palavra perseguição reiterada vai depender muito de critério subjetivo. Então, quanto mais elementos você tiver lá, mais firme, mais segura será a sua denúncia. Tá? E mais pujante a sentença final. Agora, boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia, desde que esteja aberta aí nesse momento, quer dizer, dá para registrar, não é isso? Sim. Só que você faz um boletim de cyberstalking numa delegacia comum, lá num distrito normal. Ele vai remeter para a delegacia especializada. Então, às vezes, você já pula um caminho, entende? Você já pula uma etapa. Ele já vai direto lá na delegacia de cybercrimes. Eu não sei até como a polícia vai fazer aqui, ainda temos que definir, né, esperar as definições da Secretaria de Segurança, porque no caso de cyberstalking ou stalking contra a mulher, provavelmente possa ser utilizada toda a estrutura da delegacia da mulher, porque é uma delegacia extremamente especializada, extremamente organizada, que faz um serviço maravilhoso na proteção das mulheres. Pelo menos aqui de Curitiba, eu posso falar com extrema segurança, porque o trabalho deles é muito bom. Tá? Então, provavelmente seja deslocado para lá quando tiver essa majorante. Fantástico. Eu pedi que o senhor deixe uma mensagem ao cidadão que está nos assistindo e que deve se prevenir e utilizar o direito penal, denunciar, enfim. Eu gostaria das suas considerações finais em relação a essa grande preocupação de todos nós. Eu quero dizer que, assim, tem dúvida, denuncia. Tem dúvida, vai, procura seus direitos, não pensa duas vezes. É melhor prevenir do que remediar, que depois que acontece é pior. Então, vai, procura, faz o boletim, exige da autoridade policial. Nós somos cidadãos e eles estão lá para apurar os crimes. Quanto à prevenção, como toda questão digital, procurar não se expor.
né, para evitar aquelas situações que existem, atualização por 2 fatores, aquelas fechamento de redes, porque daí você evita que alguém que queira te fazer mal acesse suas informações. E hoje, uma clonagem de rede social, uma clonagem do WhatsApp, meu Deus, é uma coisa que, claro, eu que sou ignorante nisso, não sei fazer, mas quem sabe fazer e é mal intencionado, faz de maneira muito fácil. Tá? Então, depois de feito, é duro limpar o estrago, né? Doutor, quero agradecer a sua presença por ter orientado o cidadão que está em casa, e mais do que isso, fazendo cidadania, porque eu acho que a informação hoje, em especial em relação a situações como essa, só tendem a agregar e a transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, e é o que nós queremos, né? O programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Olha lá, o nome é Cyberstalking. Ele pode arruinar a vida das pessoas, mas não deixe que ele arruine a sua vida. Por isso, faça como o nosso convidado, Dr. Marcelo Campelo, disse. Denuncie. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui e voltamos na próxima semana.